Oi pessoal, tudo bem? Sim, eu voltei. Vocês não vão ter que ver mais o Raí dando aulas de história, porque eu estou de volta, siso cicatrizado, não tenho mais sisos free e é isso. Enfim, hoje eu vim aqui para retomar um pouco o que o Raí já vinha falando. A gente está dando agora moderna, né? E eu vou falar de um assunto muito importante que cai com frequência nos vestibulares, que é a reforma protestante e a contra-reforma ou reforma católica. Por que esses dois nomes? Porque existe um debate historiográfico sobre a questão de foi uma contra-reforma? Foi uma. Os católicos já se movimentaram somente para refutar as críticas feitas pelos protestantes? Ou já vinha acontecendo uma série de mudanças dentro da instituição da igreja desde o início do século XVI pela perda de fiéis. Por isso, todo esse debate. Enfim, não tem como eu falar de reforma protestante sem falar da carinha da reforma protestante que a gente conhece tanto, chamado Martinho Lutero. O Lutero, ele queria virar padre. E para você virar padre, você tinha que ir para a universidade, estudar teologia, passar um tempão estudando teologia para poder virar padre ou virar um membro do alto clero da igreja. Bom, qual era o processo dessas universidades? Você tinha uma necessidade, né? Você estudava um tempo, você acompanhava seus professores, seus mestres, e no final era necessário formular suas teses, seus estudos em cima da Bíblia, ou seja, baseado em questões da Bíblia, e apresentar para um conselho de mestres, professores, que escutaria a defesa da sua tese. Por isso, as 95 teses do Lutero não saíram do nada da cabecinha dele. Ele acordou um dia e falou: vou escrever 95 teses sobre a Igreja Católica e por que eu odeio ela. Não, ele escreveu baseado no conhecimento que ele já vinha estudando há muito tempo e apresentou essas teses tanto na Universidade de Wittenberg, acho que é assim que fala, como colocou na porta da igreja em alemão, porque ele acreditava, né? Dizem, né? Que ele acreditava que o domínio da fé deveria ser de cada indivíduo, não deveria estar numa instituição. E é uma das coisas que ele apresenta nas teses dele. Enfim, essas teses deles era muito baseada na questão de questionar a natureza humana, de questionar a questão da salvação e o papel da igreja mesmo na vida dos fiéis. E ele chegou nas seguintes conclusões. Eu vou ler porque muita coisa. Bom, a primeira conclusão é de que a natureza humana ela é pecadora desde o momento do seu nascimento, uma vez que isso está relacionado com o pecado original, com a questão do Adão e Eva, de comerem a maçã. Você perde a sua salvação, sua santidade, sua pureza no momento que você nasce já, porque você está pagando pelo pecado original. Então, para você chegar na sua salvação, deveria ser pela sua fé e pelas suas boas ações. Isso vai contra a igreja, porque a igreja vende a salvação a partir das indulgências. Você pode se livrar do seu pecado se você fizer uma doação, se você fizer, sei lá, rezar 200 Ave Marias, passar um tempo sem fazer alguma coisa. Eu sou muito vítima para falar do Lutero, porque eu estudo a esposa dele na minha monografia. Um livro incrível chamado A Primeira Dama da Reforma. É sobre a Catarina Vambora, que a esposa dele está muito nesse processo, por isso eu acabo sabendo um pouquinho mais. Enfim, sobre a importância da Bíblia. Primeiro que Lutero acreditava que a Bíblia deveria não ser em latim, mas ser na língua original de cada país, de cada região. Então, quando ele foi pregar as teses dele, ele não botou em latim, ele botou em alemão. É uma coisa muito interessante, porque bate junto com a questão da imprensa que a gente viu no humanismo, a importância disso. No momento que você coloca em alemão e não em latim, você coloca para a língua leiga, não para a língua santa. E tendo o advento da imprensa, você consegue botar isso, passar para outros lugares e outras línguas, fica muito mais fácil a propagação dessas ideias. A Bíblia
era a única fonte da palavra de Deus e de autoridade sobre a fé. Então, de novo, desqualifica a igreja como lugar de esclarecimento e interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia passa a ser individual e de forma livre. E ela, por fim, né, nas teses de Lutero, a igreja apenas seria um local de comunhão, de reunião para buscar a Deus, não tendo poder institucional ou político sobre os fiéis. E aí, em 1517, o Lutero vai lá, como eu falei, e divulga esse textão dele, né, essas teses dele, em alemão, na porta da igreja de Wittenberg. E dá um rebuliço, porque em nenhum momento ele quis ir contra a igreja, mas apenas apresentar uma outra visão do que poderia ser melhor. Muita gente fala que o Lutero odiava a igreja. Não, ele queria ser um estudioso da fé, não um contrário da fé. E ele entendia que a igreja tinha suas limitações. E aí essas teses vêm para refutar um pouco essas limitações. Eu vou citar algumas teses aqui. A tese número 6. O Papa não tem poder de perdoar a culpa a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus. Então vai mais uma vez batendo na questão da indulgência, da venda da salvação, venda do lugar ao céu, da questão do reza 200 Ave Marias aí que Deus perdoa, sem dar qualquer certeza. Porque a igreja não passa, na visão de Lutero, a igreja não passaria de uma instituição. E os homens da igreja não passariam de pessoas propagadoras da fé, não determinadoras dela. Tem toda essa diferença. Também tem a tese 27. Os que afirmam que uma alma voa diretamente para fora do purgatório quando uma moeda soa na caixa das coletas estão pregando uma invenção do homem. Mais uma vez, criticando as doações feitas à igreja para conseguir lugar ao céu, conseguir uma salvação, sendo que isso realmente não era garantido. Enfim, essa reforma que o Lutero propunha com essas ideias e tudo mais, como elas se espalharam muito rápido, né, dentro da Alemanha, ou melhor, do Império Sacro Romano, elas foram para outros lugares, foram para a França, foram para a Suíça, foram para a Inglaterra, pelo advento da imprensa e pela questão do comércio, de troca de ideias, que tá tudo super relacionado. Essas ideias chegaram ao campo. E aí chegaram ao campo e, além disso, chegaram a outros lugares que culminou na criação do movimento protestante. E na criação de igrejas protestantes hoje, como a gente conhece, os batistas, os adventistas, foram surgindo diversas denominações protestantes dentro, não deixam de ser cristãs, mas dentro do protestantismo. Isso foi crescendo. Em 1521 teve a Dieta de Worms. Cidades alemãs são difíceis a beça para falar o nome. Enfim, foi Lutero sendo convocado pelo imperador do Sacro Império Romano, né? Império Sacro Romano, para responder às acusações de heresia e renunciar às suas teses. Só que Lutero vira e fala: eu não vou renunciar a nada, não. Eu acho que eu tô certo. E eu vou continuar pregando isso aqui. E aí, o que acontece? O Lutero é excomungado. O que é excomungado? Ele é tirado do corpo da igreja. Ele é condenado por esse conselho de pessoas que estavam ali. E aí começa a perseguição a Lutero e seus seguidores. Como eu falei, essas ideias de Lutero fundaram uma outra denominação da religião, né, cristã, e inspiraram, quando chegaram ao campo, inspiraram as revoltas camponesas. Por quê? Porque o Lutero ele questionava a autoridade da instituição igreja. E aí essa galera do campo passou a questionar também a autoridade religiosa e política da igreja nos campos, e a autoridade
política, né, dos nobres que ainda estavam no campo. E aí o líder desse movimento, dessas revoltas camponesas, era o Thomas Müntzer. E além dele ser o líder desse movimento, ele era o líder do movimento e da religião anabatista. O que são os anabatistas? Bom, era uma religião, como já diz o nome, anabatismo. Ela nega o batismo no sentido do batismo católico, que você nasce, você é batizado, não te dando o livre-arbítrio de escolher se você quer ou não ser batizado. Para eles, o batismo deveria ser somente na idade adulta, no momento que você tem discernimento de decidir se você quer ser batizado ou não. E aí acredita-se que assim você vai mais de forma mais pura para Deus. E além disso, eles acreditavam numa sociedade sem hierarquia. Era uma coisa bem anárquica mesmo, sem alguém, sem uma figura dominante. E por isso que eles lutavam tanto contra a dominação dos nobres alemães e da própria igreja, porque eram duas frentes tentando silenciar aquele movimento, tentando manter eles dentro de uma rede, e eles não queriam mais isso. Só que Lutero, depois que passou a ser perseguido pela igreja, contava com a proteção dos nobres, principalmente dos príncipes alemães, germânicos em geral, tanto por a proteção quanto do apoio. Então assim, quando essa revolta estoura e esses camponeses falam das teses de Lutero, Lutero imediatamente condena, fala: olha só, eu não apoiei nada disso não, eu só tô falando da igreja, eu não tô apoiando vocês se revoltarem contra os senhores de vocês, não disse nada disso não. E aí o movimento, né, ele não é silenciado, mas ele é combatido. E em 1530, né, a gente tem a Confissão de Augsburgo. O que é essa Confissão de Augsburgo? Bom, é um documento que coloca as bases da doutrina luterana. Então a fé é o meio de salvação, livre interpretação da Bíblia, igreja só como lugar de comunhão. Coloca todos os ideais que Lutero defendia, né? Que Lutero e seus seguidores defendiam, e virou a base dessa vertente luterana. Para além do Lutero, a gente tem, né, para além da Alemanha e para além do Lutero, como eu falei, a imprensa e o comércio ajudaram muito na difusão de ideias. E essas ideias do Lutero chegaram até a França, vizinha ali, né? E chegaram até João Calvino. Porque quanto mais essas ideias vinham, mais tinha um questionamento da igreja, mais as pessoas se reuniam nessa vertente luterana. Enfim, o Calvino foi um dos responsáveis também por essa expansão do pensamento reformado, que se desenvolvia ali na Europa em geral, porque a gente tinha o Lutero, mas a gente tinha o Erasmo de Roterdã também, entre outros pensadores que buscavam reformar essa não é bem essa religião, mas essa ideia, essa concepção de mundo dessa igreja e essa constituição dela. Enfim, em 1534, o João Calvino se uniu aos luteranos da França. O problema é que na França, desde o início do século XVI, já tinha uma constante perseguição e conflitos entre os católicos e os huguenotes, que são os protestantes franceses, entre eles os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, que depois vão vir a surgir. Então, assim, muito complicado. Ele se uniu, esses huguenotes, e teve que deixar a França, como eu falei, pelas perseguições. Ele rumou para a Suíça, e lá na Suíça ele elaborou aquilo que a gente vai chamar de calvinismo. Ele pega um pouco da base do luteranismo, no sentido de que ele reafirmava a tese da salvação pela fé e pela graça divina, no sentido de
Suas boas ações são aquilo que vai te levar ao céu. Mas tinha um diferencial. O calvinismo defendia uma predestinação divina. O que isso significa? Que ao nascer as pessoas já havia sido determinado quem ia ser salvo e quem não ia. Mas quais eram os sinais que você ia ser salvo? Bom, os sinais visíveis da salvação eram a dedicação à religião e as riquezas acumuladas. O que isso quer dizer, Ana, com essas riquezas acumuladas? Bom, para ele ter riqueza acumulada, ele tem uma vida disciplinada e voltada para o trabalho. O trabalho, na concepção do Calvino, salva. É um sinal de salvação. Você trabalha bem, se você é super dedicado, Deus te escolheu para ser salvo. E aí, ele condena um pouco o ócio, né? Que a Igreja Católica falava que tem os que guerreiam, os que rezam e os que trabalham. A Igreja fazia uma separação. E essa separação era social também. Enquanto o Calvino, ele já não julgava essa separação. Mas ele dizia que o trabalho salva. Mas ele só salva porque você está predestinado a ser salvo. Então, tinha essa lógica também. E por fim, vou falar da Igreja Anglicana na Inglaterra. A história da Igreja Anglicana é ótima, um pouco hilária na real. Todo mundo conhece o Henrique VIII. O Henrique VIII, na nossa página, a gente fez um post, né? Engraçadinho, que é Henrique VIII, só mais uma esposa. Sim, ele teve 8 esposas. Pô, mas como isso era possível? A Igreja Católica condenava a separação, não podia, a união era perante a Deus, então só podia se separar perante sua morte. Mas o Henrique VIII não era católico. Ele era, mas não era. Vou explicar como ele era, mas não era. Bom, o Henrique VIII, ele casou com a Catarina de Aragão, que foi, né, sua primeira esposa, e ela era uma católica muito fervorosa. E ele queria se separar dela, porque ele queria casar com a nossa querida e famosa Ana Bolena, mãe da nossa famosa Elizabeth I. E aí ele mandou, né, um papel pro Papa e tal, fazendo requerimento, falando, olha, meu casamento, tarará, nunca foi consumado de fato, nunca tive um herdeiro homem, tarará, usando aquela desculpa machista de ser. E o Papa falou, não dou o papel pra você se separar. Aí o Henrique VIII falou, é mesmo? Caramba, seria uma pena agora se eu rompesse com vocês e fundasse uma nova igreja. E foi o que ele fez. Ele rompeu com a Igreja Católica, tirou dela todas as terras que possuía na Inglaterra e fundou a Igreja Anglicana. O diferencial da Igreja Anglicana frente à Igreja Católica. Na Igreja Anglicana, o rei da Inglaterra, além de ser o chefe do Estado, é o chefe supremo da igreja, podendo fazer o que ele quiser, inclusive anular casamentos. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Henrique VIII anulou 7 vezes seus casamentos para poder casar com outra. Foi assim. Agora vamos às coisas que são iguais. Bom, tudo na igreja é igual. Os rituais, os sacramentos, as hierarquias são iguaizinhas da Igreja Católica. Porém, ninguém responde a Roma, só responde lá agora a Elizabeth II. Elizabeth II, Betinha é a chefe do Estado lá da Inglaterra e chefe da igreja. Ponto. Acabou. E foi assim que a Igreja Anglicana veio. Inclusive, a Inglaterra foi um dos lugares que Lutero fugiu e buscou abrigo frente a toda essa perseguição religiosa. Enfim, falei aqui dos movimentos, né, das reformas protestantes. Vou falar agora da Contra-Reforma ou, né, da Reforma Católica. Acredito eu mais que tenha sido uma reforma, né, católica do que uma Contra-Reforma, porque eles já vinham num processo de perder fiéis, tinha tempo. A gente vê a criação da Companhia de Jesus em 1534, juntamente quando começa a se achar terras no Novo Mundo, né, na América, quando tem uma intensificação do comércio com a África, intensificação do comércio com a Ásia, busca por colônias,
a igreja busca se espalhar para conseguir mais fiéis. O que bate também junto nesse período, né? Como eu falei, as datas, elas batem muito com a reforma protestante e o crescimento da adesão de fiéis aos protestantes. Enfim, a Companhia de Jesus foi para ampliação, né, do número de fiéis e para melhorar, né, aprimorar a formação do clero. Era bem voltada para uma educação e disciplina do clero. Voltou também, né, nessa reforma aí católica, a nossa querida Inquisição. Lembra, na Idade Média teve Inquisição, teve a caça às bruxas para qualquer um que não fosse cristão. Então, todo mundo que era considerado pagão era perseguido. As mulheres que mexiam com a natureza e tal eram chamadas de bruxas. Enfim, só que nessa Inquisição a gente tem uma diferença, que é o Tribunal do Santo Ofício. Mais tarde, quando eu for falar de Brasil, eu vou falar do Tribunal do Santo Ofício e dos novos cristãos que vieram para cá também. Super importante, então ó, fica de olho nisso. E a gente tem o Index Librorum Prohibitorum, que é o Index. O que é o Index? Bom, é uma lista que continha livros e autores que eram proibidos pela igreja. Você não poderia ler. Se você tivesse um livro desse em casa, por exemplo, se você tivesse o livro do Galileu em casa, você podia ser considerado poderia ser considerado herético. Enfim, você teria cometido heresia e você poderia ser julgado por isso. E dentro dessa reforma católica veio o Concílio de Trento. O que era o Concílio de Trento? Bom, foram diversos concílios, que durou quase... E eu sou péssima em conta, hein? Foi de 1545 a 1563. Faça as contas aí. E ele tinha dois objetivos, que era reafirmar os dogmas católicos, ver quais seriam reafirmados, quais não, e propor uma reforma dentro do clero mesmo. Então, dentro lá dessa reafirmação dos dogmas católicos, bom, eles reafirmaram a veneração de imagens, a legitimidade dos santos, ou seja, eles voltaram a provar que aqueles santos que eram considerados santos tinham por que ser santos. E o papel da igreja como esclarecedora privilegiada da Bíblia. Por que esclarecedora privilegiada? Porque a gente já teve a crítica do Lutero, já teve a crítica do Calvino, dizendo que a Bíblia deveria ser interpretada de forma livre e individual. Então, ok, a gente entende isso, mas a gente consegue esclarecer de maneira privilegiada, já que nós somos estudiosos da fé. Então, por isso, esse esclarecimento privilegiado, não único, mas privilegiado. Então, alguma coisa da reforma protestante bateu ali e eles tiveram que reformular essa questão. A segunda parte, que era propor uma reforma no clero. Bom, eu vou ler porque é coisa beça. Bom, começa com a necessidade de uma boa formação e disciplina dos padres. Então, assim, volta a questão do celibato, volta uma questão de jejum, viver para a fé e maior fiscalização. Por quê? Enfatizou o papel do bispo, que está acima do padre, né? E eles deveriam visitar com mais frequência as dioceses dele. O que são as dioceses? São as áreas de influência de cada um. Então, se antes o padre achava que podia ficar de boa, fazendo o que quisesse, lá na igrejinha dele no campo, agora não mais. Porque ele tinha que responder ao superior dele e o superior dele poderia aparecer a qualquer momento. O que garantiria uma maior disciplina. Além disso, passou a regrar a atuação dos sacerdotes. O que é isso? Passou a criar uma unidade dentro desses rituais da igreja. Por isso que não importa se você está aqui, no Rio de Janeiro, ou se você está, sei lá, na França. A sequência do culto católico e dos rituais é a mesma. Então não importa você não entender a língua, é aquele senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, ad eterno. Como deu pra ver, eu sou muito familiarizada. Enfim, isso tem um porquê. Porque aí você evita dissidentes. Por exemplo, você evita
surgirem novas maneiras de darem culto. Porque cada igreja tinha a sua maneira. Agora não, agora nós somos uma instituição, uma unidade, todo mundo tem que fazer tudo certinho, bonitinho. Sem defeitos, não pode ter defeitos. Não pode ter ideia nova, é seguir o que tá aqui no papelzinho à risca. Porque eles dão aquele papelzinho, né? É seguir o papelzinho à risca. E é isso. Enfim. Falei aqui, né, da reforma, da contra-reforma. E tanto da reforma protestante quanto da reforma católica. Enfim. Vou falar um pouquinho só sobre os conflitos religiosos para vocês entenderem que essas ideias não surgiram de forma pacífica. E essas mudanças também não aconteceram de forma pacífica. Eu falei da Inquisição, mano. As pessoas foram perseguidas, foram mortas, queimadas na fogueira. Isso não é pacífico, isso não é tranquilo. Enfim, entre os conflitos entre os católicos e os protestantes, vou citar o conflito do Império Sacro Romano, porque o Império Sacro Romano, como já disse, sacro, já tem a ver com igreja, né? A nobreza alemã, ao ver, né, a ascensão de Lutero e ouvir sobre as ideias de Lutero, se interessou por elas para se livrar dos impostos abusivos cobrados pela igreja. Era doação, era indulgência, era imposto sobre a terra, imposto sobre comida, não faço ideia de quanto imposto era, mas assim, era dar dinheiro para tudo. E os nobres não queriam mais isso. E eles apoiaram Lutero. Só que o imperador apoiava a Igreja Católica. Então você cria um conflito entre os príncipes locais e o imperador. E esse conflito durou, põe ano aí, até a paz de Augsburgo, que o imperador cedeu, falando, ok, não posso mandar em vocês. Beleza. Então cabe cada um de vocês definir a religião dos seus domínios. É isso, pra gente garantir a paz aqui dentro. Não dá pra gente continuar assim. E foi isso que aconteceu. Para além, né, do Império Sacro Romano, a gente tem um conflito muito marcante na França. Como eu falei, eu sou muito fã de moderna. Na época da dinastia Valois, minha dinastia favorita da França, aconteceu o massacre da noite de São Bartolomeu. O que foi esse massacre? Bom, como eu falei já, né, o Calvino teve que sair da França por perseguição. Essa perseguição, esse atrito entre os católicos e os huguenotes era muito frequente. Muito mesmo. E aí aconteceu que o conflito foi iniciado pelos católicos que atacaram o grupo de huguenotes no dia 24 de agosto de 1572. 24 de agosto é dia de São Bartolomeu. Por isso, o massacre da noite de São Bartolomeu. Só que não só aconteceu uma noite. Que eles tocaram garrafas, tacaram garrafa nos outros, quebraram garrafa em cima dos outros. Não, isso durou 2 meses. 2 meses. E só cessou isso, e a gente tá em 1572. As coisas só foram melhorar em 1590, quando o Henrique IV assina o Edito de Nantes, que permitia o culto protestante dentro da França. Outro caso que a gente pode citar nessa mesma época, dessa dinastia Valois, o Francisco II foi casado com a Maria Stuart, né, priminha da Betinha I, e ela era uma rainha católica, já que, né, ela foi criada na França, então e dentro de conventos, então ela tinha um apego muito forte à religião, com uma Escócia majoritariamente protestante. A gente tinha o John Knox, que foi o grande arquiteto do conflito entre a Maria Stuart e Elizabeth I, que fez a Maria Stuart ser perseguida, condenada. Ele fez o governo dela ser difícil. Ele arquitetou alguns ataques a Elizabeth I, né? Os estudos são esses. Arquitetou alguns ataques a Elizabeth I, colocando culpa na Mary Stuart, pelo simples fato de que ela era uma mulher, sendo rainha, não rainha consórcio, mas rainha da Escócia e católica. Então, assim, o conflito não existe só entre a plebe,
ela existe num outro patamar. Como o caso da Maria Stuart. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu senti muita falta de dar aula, eu senti muita falta de falar. Eu passei 8 dias sem falar. Então, assim, talvez essa aula tenha ficado grande, mas eu tava com muita saudade de falar. É isso, beijinhos.